texto extremamente conhecido. Texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 11. O grande convite do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 11, do versículo 28 ao versículo 30. Texto esse que praticamente todos o conhecem de cor. Assim está escrito: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, que o Senhor possa falar a cada um de nós, possa nos levar a vivermos perfeitamente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Voltemos ao Evangelho. As igrejas hoje falam de tantos temas, de tantos assuntos. Não digo que não haja relevância ou importância nos temas que são abordados, nos assuntos que são explanados, mas voltemos ao Evangelho. Voltemos à essência do Evangelho, à essência da palavra do Senhor, ao que o Senhor Jesus Cristo nos disse, nos falou, porque passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará jamais. Voltemos ao essencial, voltemos ao Evangelho do reino de Deus, ao Evangelho do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E foi Ele mesmo que disse a um povo que verdadeiramente era sobrecarregado, angustiado, aflito, um povo cansado. Israel, nos dias do Senhor Jesus Cristo, vivia uma realidade de uma nação dominada por uma potência estrangeira, a saber, Roma. Tinha como seu tetrarca, governante, Herodes. E, além disto, as forças romanas. Era um povo que vivia muita angústia, muita dificuldade, muita tristeza. Havia falta de coisas essenciais, como a liberdade. Não apenas alimento, mas a liberdade. Era um povo oprimido, era um povo debaixo de uma dominação. Uma dominação. E o Senhor Jesus, então, fala a este povo, quantas pessoas enlutadas, quantas pessoas entristecidas, como eu disse, angustiadas. Jesus usa o termo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que palavra tão
consoladora para quem de fato se encontra sobrecarregado e cansado. Não apenas num estado, veja bem a ordem das palavras que Jesus diz a este povo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei alívio. Não apenas estão cansados, mas porque estão sobrecarregados, na sua jornada, hão de se cansar ainda mais, hão de se exaurir ainda mais. Estão cansados e logo estarão exaustos, logo estarão abatidos. E para esse povo que cansado está, para esse povo que carrega além do seu limite, estão com uma sobrecarga, uma carga além das suas forças. Jesus diz: venham a mim. Venham a mim. Eu posso aliviar a vocês. Eu posso dar alívio a vocês. Há alguém, se formos a Ele, seremos aliviados. Não importa o quão cansados estejamos, não importa o quão sobrecarregados nos encontremos, Ele pode, Ele quer e Ele nos dará alívio se formos a Ele. Então, Jesus nos chama a termos um encontro com Ele. Jesus chama este povo que vivia uma realidade dura, uma realidade difícil. Era um número considerável de pessoas que não mais viviam nas áreas urbanas, mas fugiam para os desertos, para regiões remotas, fugindo da opressão, fugindo da perturbação na qual eles estavam vivendo. Então, essas pessoas estavam nessas regiões desérticas, regiões remotas. É interessante que quando a Bíblia fala das multidões com Jesus Cristo, normalmente se refere a lugares desertos. Se refere a lugares em que nós não encontraríamos muita gente. São nesses lugares que não havia aonde encontrar alimento para toda aquela multidão, como foi no dia da multiplicação dos pães e dos peixes, que as pessoas ali se reuniram para estar com Jesus. Quantas pessoas Jesus teve que curar, e Ele mesmo reconhecia e se compadecia, vendo as multidões, porque elas eram como ovelhas sem pastor, desamparadas, feridas, desnorteadas, não guiadas, desorientadas, portanto, ovelhas enfraquecidas, ovelhas muitas vezes mutiladas. Jesus encontrou estas pessoas, lhes curou as enfermidades, expulsou-lhes os demônios, levou paz a almas perturbadas, ministrou-lhes a palavra, a verdade que liberta. E agora, Jesus, o Salvador dos humildes, Jesus diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O alívio, tenho eu dito, e volto a dizer, é algo bom. Quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, que bom é um alívio. Mas melhor que um alívio é um descanso. O alívio te capacita a ir um pouco mais à frente. O descanso te capacita em seguir em frente. O descanso te renova. O alívio te assiste no momento. Nós precisamos de alívio, mas nós necessitamos de descanso. Como precisamos de alívio no momento em que estamos sobrecarregados, no momento em que estamos cansados. Eu volto a falar o que anteriormente disse. Não somente estão cansados, mas porque estão sobrecarregados, hão de se cansar ainda mais, hão de chegar a estarem exaustos e não conseguirem dar um passo a mais. A Bíblia nos diz, livrando-nos de todo o pecado que tenazmente nos assedia, mas também diz, desembaraçando-nos de todo o peso. Existe uma sobrecarga, existe um sobrepeso que nós não devemos carregar, que nós não devemos levar, deixando aos pés de Cristo, nos diz a palavra. Temos que aprender a depositar aos pés do Senhor a nossa sobrecarga, o nosso sobrepeso, abandoná-los. Não adianta eu simplesmente chegar ao Senhor com a minha carga e voltar do Senhor com a minha carga. Eu tenho que deixar aos pés do Senhor a carga que estou levando sobre minha vida, sobre o meu viver. Jesus fala de um jugo, Jesus fala também de uma carga. Ele diz que o seu jugo é suave e que a sua carga é leve. O jugo é suave porque ele compartilha conosco o levar o jugo. A carga é leve porque ele compartilha conosco o puxar a carga. O Senhor não nos deixa levar o jugo sozinhos, muito menos levar a carga sozinhos. Ele diz, a carga é minha, a carga não é tua, a carga é minha. Tome o meu jugo, mas saiba que a carga é minha. Que maravilha é ter essa segurança. Se você toma o jugo de Cristo, a carga é dele. E nós precisamos compreender isto, entender isto. A carga é dele. O meu jugo é suave. A minha carga é leve. A Bíblia nos diz, e o Senhor Jesus o disse, no Evangelho de Mateus o encontramos, falando sobre uma porta e um caminho. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos que acertam com ela. Sim, a porta é estreita e um caminho é apertado. Esse é o caminho que conduz à salvação, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quando eu pego esses dois textos,
o texto de Mateus 11 e o texto de Mateus, capítulo de número 7, quando eu tomo esses dois textos e os coloco juntos, chega a uma conclusão muito importante. É melhor, é muito melhor ir por um caminho estreito, com uma carga leve, do que por um caminho largo, com uma carga pesada. Você pode dizer amém a isso? Essa é a loucura do engano que Satanás faz às vidas, às pessoas. Ele oferece um caminho espaçoso, uma porta larga, mas ele coloca um fardo insuportável sobre as costas. E através deste fardo insuportável, nós nos tornamos cansados e sobrecarregados. E só o encontro com Jesus, só a salvação em Jesus Cristo pode nos libertar deste fardo. Do fardo, do pecado, da maldição, do pecado em nossas vidas. Então, Satanás o que faz é nos oferecer uma porta larga e um caminho espaçoso. Mas que entenda bem, que você vai andar nesse caminho espaçoso com toda essa sobrecarga, com todo esse sobrepeso sobre a sua vida. E nesse caminho, que é caminho estreito, por esta porta estreita, em um caminho apertado, o que nós iremos levando uma carga leve. Me diz, o que é mais difícil para a caminhada? É o espaço do caminho ou o peso que você leva? Eu posso te garantir que o peso que você leva é muito mais prejudicial para a sua caminhada do que o espaço que você tem. Às vezes, o grande problema de quando algumas pessoas vivem largueza de vida é que elas, digamos, se descuidam de seus próprios cuidados. E se descuidando dos seus próprios cuidados, podem elas cometer muitas falhas. Muitas falhas. Entre elas, dando um exemplo, pessoas descansam demais, comem demais e acabam se tornando sedentárias, e no sedentarismo ficam com sobrepeso em sua vida. E não importa que você tenha o melhor automóvel, que você tenha a cama mais confortável, a melhor casa que exista, isso vai te matar. O caminho é fácil. Eu sei que a comparação chega a ser quase infantil, essa comparação que estou fazendo. Mas muitas pessoas estão vivendo exatamente assim. Estão vivendo em uma largueza, mas estão arrastando um peso enorme que o está matando. Jesus Cristo nos promete um fardo leve, um fardo que é
possível levarmos. Um fardo que não somente o levamos, mas que Ele também se compromete a levar conosco. Eu prefiro, e te digo de todo o meu coração, acho tão mais lógico, tão mais sábio, entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado, com um fardo leve, do que entrar pela porta larga e caminhar por um caminho espaçoso com um fardo insuportável, com um fardo pesado. O final do caminho apertado é a salvação. O final do caminho espaçoso é a perdição. A Bíblia diz que há caminhos para os homens, ou aos olhos dos homens, que lhes parecem bons caminhos, mas que na realidade o levam a um abismo de perdição. São caminhos que enganam, são caminhos que iludem, que são verdadeiras armadilhas, trapaças, nas quais cairemos. Aceite o convite de Jesus. Ir a Cristo te dar alívio, mas deixe-me dizer algo: seguir a Cristo te dá descanso. Ir a Cristo nos dá alívio. Aquele que vem a mim, eu de modo nenhum lançarei fora. Mas quando nós seguimos a Jesus, algo acontece em nossa vida. Disse o Senhor a Pedro: segue-me, e eu te farei ser um pescador de homens. Quando nós seguimos a Cristo, Cristo nos faz ser o que nós temos de ser. Por isso, seguir a Cristo nos dá descanso. Você nunca terá descanso sem seguir de fato ao Senhor Jesus. E o que é seguir a Jesus? É aprender de Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ouvir as palavras de Cristo e as praticar é seguir a Cristo. Ouvir as palavras de Cristo e não vivê-las é apenas ter tido um encontro casual com Cristo. Temos que ter um encontro que faça diferença, que não seja um encontro casual, que não seja algo momentâneo, mas algo permanente, tão permanente que implica na eternidade. É isso que nós necessitamos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Talvez um dos motivos que não tenhamos descanso é porque não temos mansidão nem humildade. Podemos aprender de Cristo porque, em primeiro lugar, Cristo é manso e é humilde. E se ouvimos as suas palavras e a praticamos, o seguimos. E se o seguimos, nos tornamos a semelhança dele. E se nos tornamos a semelhança dele, também teremos um coração manso e humilde.
É isso que necessitamos em nossa vida. Termos um coração manso e um coração humilde, como o coração de Jesus Cristo. O que é mansidão? Mansidão é uma postura de que tem completa, mas completa confiança, convicção, uma fé inabalável na segurança em Deus. A Bíblia diz: não me abalo. Mesmo se estourar contra mim a guerra, não serei abalado. Aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz o quê? Não se abala de más notícias. Talvez a igreja em nossos dias tenha que ler esse versículo. Não se inquieta. A Bíblia diz, não se inquieta o meu coração, firme está o meu coração em ti, Senhor. Isso é mansidão. Dizem os estudiosos da língua hebraica que uma das definições para mansidão é não ser abalado. O manso é aquele que não se altera, não se abala. Literalmente é o que suporta afronta. O que tem, digo agora eu, numa análise, se ele suporta a afronta, a grande característica do manso é o domínio próprio. Amém? É o domínio próprio. Se somos mansos, temos total controle, domínio próprio. Sou manso e humilde. A palavra humilde é uma palavra tão interessante que quando a Bíblia diz que Cristo se humilhou, se esvaziando, assumindo a forma de homem. Essa palavra humilde pode ser traduzida como em algumas versões no Sermão da Montanha, bem-aventurados os humildes de espírito. Está traduzido pela palavra bem-aventurados os pobres de espírito. Porque uma pessoa humilde é literalmente uma pessoa carenciada, uma pessoa carente, uma pessoa totalmente dependente. Bem-aventurados os que são totalmente dependentes de espírito. Dependentes de quem? De Deus. Não me abalo porque confio em Deus. Sigo inabalável porque dependo totalmente de Deus. E outra coisa é que não sou arrogante. Não se encontra em mim a soberba, a vaidade, o orgulho, que são contrários à humildade. Deus exalta os humildes, mas abate os altivos, os arrogantes. Não há altivez, arrogância. Não faço os outros se sentirem inferiorizados, menores diante de mim. Por quê? Porque sou humilde. A verdadeira humildade não está meramente em humilhar-se.
está em exaltar o seu próximo, em engrandecer o seu irmão, a tratar o seu irmão de uma maneira distinta, diferente. Jesus disse: quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? E ele acrescentou: eu, porém, sirvo. Essa é a postura do humilde e que nós temos que aprender com Jesus Cristo a sermos humildes. E aí, por sermos mansos, por sermos humildes, nesse aprendizado de humildade e de mansidão, seremos ensináveis, teremos um coração que pode aprender com o Senhor, porque não seremos altivos, não seremos arrogantes. Você já viu como é difícil ensinar uma pessoa soberba? Uma pessoa que já sabe tudo. Que eu me lembro de uma história que quem me contou foi o ministro de louvor, e que eu muito prezo e o considero, Marcos Witt. Esse ministro de louvor, que hoje está nos Estados Unidos, que nasceu no México, que é mexicano, mas filho de missionários americanos, portanto americano também, e hoje vive nos Estados Unidos e tem seu ministério junto, principalmente a comunidade latina ao redor do mundo, ganhador de vários prêmios com músicas extraordinárias. Ele tinha um amigo na sua juventude, e ambos ministros de louvor, ambos músicos. E então, ali, a pessoa que estava à frente da ministração do culto, chama, tendo os dois no culto, chama Marcos Witt. Ainda era o jovem Marcos Witt, ainda era o início da vida de Marcos Witt, não era o famoso Marcos Witt, o chama para ministrar. Então Marcos Witt vai e toca ali junto com eles e coopera. E quando volta com seu, digamos, amigo, seu amigo lhe diz: veja só, tendo a mim aqui, como chamam você? Essa é a postura do arrogante, do soberbo, que nada aprende. A Bíblia diz: quando um dos vossos irmãos for exaltado, alegrem-se todos com ele. Esse é o espírito que nós devemos ter. Um bom espírito, um espírito manso e humilde, um coração quebrantado, um espírito contrito. A Bíblia diz que é de grande valor diante do Senhor. É estes que Deus quer tomar e exaltar. Vinde a mim. O Senhor está te convidando, me convidando, convidando a todos. Se porventura hoje alguém que nos ouve, nos vê, nos assiste pela live e está agora dizendo: eu sou essa pessoa, eu estou cansado. Eu estou cansado. Mal tenho forças para dar mais um passo. A vida me cansou. Eu estou carregando um peso além das minhas condições. Eu estou sobrecarregado. Eu não aguento mais. Se você está dizendo eu não aguento mais, eu digo a você: vá para Jesus Cristo agora. Vá para Ele. Ele tirará esse peso. Ele substituirá isso por algo que você pode levar.
Ele estará com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos e pela eternidade. Por isso, se você que assiste a essa live agora quer entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entregar-se a Ele, a render-se totalmente a Ele. Mas deixe hoje aqui o teu peso aos pés da cruz. Eu quero te chamar a vir junto da cruz, a olhar esse Cristo que sofreu por você e por mim, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, a escutar a sua voz, a escutar todo o seu ato de amor, dizendo: foi por você. Entregue-se a Ele agora, e sua vida mudará para sempre. Senhor Jesus, a primeira oração que eu faço é por essa pessoa que agora vem ao Senhor e larga aos pés da cruz o que ela não tem mais que carregar, suas dores, suas enfermidades, seus transtornos, suas preocupações, suas dívidas, seu desespero. Todos que estão cansados e sobrecarregados, que venham a Cristo, porque Cristo os aliviará. Mas também queremos convidá-los a seguir a Cristo, para que tenham descanso. Siga Jesus, no nome de Jesus Cristo. Quando você vem a Ele, você o encontra como seu Salvador. Mas quando você o segue, você o tem como seu Senhor. E aí, você terá descanso. Esse é um Senhor que te descansa. E quero chamar a todos nós, que porventura podemos estar aflitos na caminhada, que porventura podemos estar até mesmo desnorteados na tempestade. Ouçamos o apóstolo Paulo dizendo: tenham bom ânimo. O Senhor me disse que ninguém se perderá. Você não se perderá. Nenhum se perderá. Porque o Senhor cuidará de todos, desembaraçando-nos de todo o pecado e de todo o peso que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Não corra com um peso. Você vai se desgastar muito mais. Livre-se do peso agora, para correr com perseverança a carreira da fé, a carreira que nos está proposta. Senhor nosso Deus, nós estamos vindo à Tua presença hoje, aqui e agora, lançando todo o nosso peso, toda a nossa preocupação, todo o nosso pecado. Não queremos carregar pecado. Não queremos carregar peso. Nos livramos, nos libertamos. Estamos livres do peso, estamos livres do pecado. Pela graça de Deus, somos salvos. E correremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Senhor Jesus Cristo, eu oro por todos nós que hoje deixamos aos pés de Cristo os nossos pecados, os nossos pesos, para corrermos, para termos a liberdade, a mobilidade. Pecado e peso nos rouba capacidade
de mobilidade, nos rouba velocidade, nos rouba resistência. E nós hoje aqui nos lançamos em tuas mãos para corrermos a carreira que nos está proposta. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém.